Saudações, meu amigo, minha amiga. Prazer imenso estar aqui com você no curso de informática, né? Preparando você para o concurso da Polícia Militar da Bahia 2019. A prova que vai ser agora em janeiro, no dia 19, né, de 2020. Então, estamos estudando aqui informática de uma maneira simples, descomplicada, preparando você com os tipos das questões da banca e BFC, certo? Então, esse curso é similar ao curso da aula presencial que eu já ensino, certo? Então, do jeito que eu ensino a aula presencial, eu estou preparando esse curso. Foi um pedido dos alunos, ok? Então, estamos na primeira aula, né? Já vimos várias questões, vamos ver agora da questão 29 à questão 36, certo? Então, esse material eu estou disponibilizando para vocês gratuitamente, fiquem à vontade para assistir e rever quantas vezes for preciso. E eu tenho um material completo, que infelizmente não vai ser possível disponibilizar gratuitamente, mas se você tiver interesse em adquirir, não é nada fora do comum não, é um preço só simbólico. Você pode conseguir entrando em contato comigo através do meu e-mail ou do meu WhatsApp, que consta aqui na tela, certo? Será um prazer ter você como aluno, né? E espero contribuir com o seu aprendizado. Então vamos às questões. Então essa primeira questão aqui, ó, é uma prova da Polícia Científica do Paraná. Foi feito em 2017 pela Banca BFC. Vamos a ela. Um dos principais aplicativos da Microsoft, incluído no Microsoft Office, que permite criar banco de dados, como por exemplo um cadastro de análises, um controle de solicitações, de perícias e aplicações mais complexas. Ele quer saber qual é esse aplicativo da Microsoft, lembrando Microsoft é a empresa de Bill Gates, né? Que a Microsoft também é dona do Windows. E esse programa está incluído no Microsoft Office, que são os programas de escritório da Microsoft. Então veja que o Microsoft Office é o Word, Excel, PowerPoint, etc. Você tem vários programas. Eles não vêm junto com o Windows, né? Você instala o Windows. Aí depois, se você quiser o Word, Excel, PowerPoint e os outros programas, você tem que instalar o Office, certo? Ele que é dos programas do Office é aquele que permite criar banco de dados, certo? Então, o programa Office que permite criar banco de dados é o Access, ok? Me acompanhe. Então, o Microsoft Office é uma pilha de programas, é uma suíte de aplicativos de escritório. Aí você tem o Word, só um minuto para ver se minha imagem está aqui. Não, a imagem não está, beleza. Aí você tem o Word. O Word é o editor de texto do Office da Microsoft. O Excel é o programa de planilha eletrônica, né? Planilha de cálculos, para você fazer cálculos. O PowerPoint é o programa de apresentação de slides. O Outlook é um programa para e-mail, um programa só para e-mail. O OneNote é um programa para fazer anotações, controlar suas anotações. Publisher é um programa de publicidade, né? Programa gráfico. E o Access é um programa para banco de dados, é a nossa questão. Então, como no edital caiu o Microsoft Office, então temos que saber os programas que fazem parte dessa suíte de aplicativos. Outra questão. Considere as características técnicas a seguir. Fazem parte dos principais aplicativos para edição de texto. E a questão nos dá 4 itens que nós temos que analisar. Então, aplicativos são programas, são softwares para edição de texto. Então, vamos lá. O recurso desfazer e refazer existe no programa de edição de texto? Existe. Aqui ele não falou o programa, se seria o Word do Microsoft Office ou se seria o Writer do programa LibreOffice. Então você tem que levar em consideração os dois programas, tanto o Word quanto o Writer, e os dois caem na nossa prova, né? Então, claro que existe o programa desfazer e refazer. Vou dar um exemplo. Imagine que você criou um texto, escreveu um parágrafo, né? Você selecionou esse parágrafo e por acidente você apertou a tecla Del ou Delete e excluiu o parágrafo.
Aí você de repente se arrependeu de ter excluído esse parágrafo. E agora? O que é que você pode fazer? Vai ter que escrever tudo de novo? Não. Você lembra do recurso desfazer, né? E você aperta nele e o parágrafo aparece como se fosse um passe de mágica, certo? E o que seria o refazer? Você não havia excluído o parágrafo e depois você se arrependeu e você desfez. Aí depois você, não, realmente eu quero desfazer, eu quero excluir. Aí você aperta em refazer, certo? Formatar texto. Pronto, é um recurso que está nos programas editores de texto, né? Não tem um botão específico para se fazer a formatação de texto. Formatar texto é toda vez que você altera o tamanho da letra, que é a fonte, a cor, o tipo de fonte, quando você coloca negrito, itálico, tudo isso faz parte da formatação, ok? Os recursos de copiar, de cortar, copiar e colar também fazem parte dos editores de texto, né? É muito comum você selecionar um texto, cortar e copiar em outro lugar e colar em outro lugar, né? Então esses recursos fazem parte tanto do Word como do Writer. O recurso pesquisar e substituir também fazem parte dos editores de texto. Para que serve? Imagine que você tem um texto, né? Você fez um trabalho e você colocou seu nome lá. Faz de conta que seu nome é Pedro, certo? Então tem 100 páginas no teu documento e o nome Pedro está espalhado por essas 100 páginas. Só que um colega seu pega esse trabalho, esse arquivo, para fazer o dele. Aí ele não pode deixar com o seu nome, né? Aí o que é que ele vai fazer? Ele pode pesquisar quantas as palavras Pedro existem no documento, quantas palavras existem, e depois substituir pelo nome dele. Vamos supor que o nome dele seja Francisco. Então ele localiza quantas palavras Pedro tem e depois, se ele quiser, ele pode substituir e colocar outro nome. Não precisa procurar uma por uma. O próprio programa substitui. Ok? Então, todas essas opções aqui fazem parte dos programas, aplicativos de edição de texto. Então, todos os itens estão corretos. O que é que você precisa saber além disso? Você precisa saber as teclas de atalho. É muito importante. Então, vou trazer aqui o exemplo do Word, né? O programa de desfazer é o Ctrl Z. Né? Você fez uma ação e se arrependeu. Então, deu zebra, Ctrl Z. Eu gosto de brincar, né? Você tem que achar uma maneira de decorar esses atalhos. Então, deu zebra, Ctrl Z. Então, desfaz. E o refazer é o Ctrl R. O cortar, o copiar e o colar são os famosos Ctrl X, Ctrl C e Ctrl V. O cortar é fácil, o Ctrl X lembra até uma tesoura, né? Você só lembrar do X da tesoura, você lembra que é o cortar. O copiar, Ctrl C e o colar, Ctrl V. E o pesquisar é o Ctrl L, né? Que seria localizar, né? Pesquisar, localizar. E o substituir seria o Ctrl U, ok? Então abra o programa editor de texto de vocês, tanto o Word como o Writer, e teste essas teclas de atalho, porque aqui é uma questão prática. Se você pratica um pouco isso, você decora, você aprende as teclas de atalho e o recurso. E até onde você encontra esses recursos em cada programa, ok? Próxima questão. Quanto aos conceitos básicos de correio eletrônico, então correio eletrônico nós sabemos que é e-mail. Classifique as alternativas abaixo como verdadeiro ou falso, né? Então vamos ver aqui. Nós temos 3 alternativas e vamos analisar. O termo que vem logo depois do símbolo arroba indica o nome do servidor de e-mail. Então você já deve ter, você próprio tem um e-mail, né? Você sabe que tem um nome de usuário, depois desse nome de usuário, que é a sua caixa postal, tem o símbolo arroba e depois tem outro nome. Que nome é aquele? Ali é o nome do servidor de e-mail, que pode ser Hotmail, Gmail, Ball. Então, questão correta, item correto. A outra afirmativa. O aplicativo Microsoft Outlook, além das funções de e-mail, possui uma agenda. Correto.
Então veja, o aplicativo Outlook é um aplicativo cliente de e-mail que é só para e-mail. Através dele você não vê página de internet. Certo? Deixa eu ver se eu tirei minha imagem aqui. Retirei, desculpa, a imagem estava atrapalhando, né? Então veja, o Outlook programa só para e-mail. Só que além de e-mail ele tem outras funcionalidades, feita agenda, controle de tarefas, calendário. Então os programas hoje em dia eles são multifuncionais, né? Tem várias outras funcionalidades. Item correto. A outra alternativa aqui que vamos julgar. O destinatário, o destino, né? Para onde vai o e-mail, precisa necessariamente estar ligado à internet no momento em que o e-mail é enviado. Pare para pensar. Você vai enviar um e-mail para uma pessoa, essa pessoa é o destinatário. Será que ela precisa estar ligada na internet no momento que você está passando o e-mail para ela? Claro que não. Você manda o e-mail, esse e-mail não vai diretamente para a pessoa, esse e-mail vai para o servidor de e-mail daquela pessoa. O e-mail sai do seu computador, vai para o seu servidor de e-mail e vai para o servidor de e-mail da outra pessoa. Então, quando a outra pessoa acessar a caixa postal dela, que está no servidor dela, é que ela vai ver o e-mail. Ela não precisa estar ligada à internet. Tanto é que é verdade que a pessoa pode ver o e-mail com algum tempo depois, né? Com um dia, com uma semana, com um ano depois para ver o e-mail. Não precisa estar online. Então, item errado. Então, temos a alternativa verdade, verdade e falso. Então, nosso gabarito é a letra B. Me acompanhe. A sua conta de e-mail, como é que ela é criada? Como é que ela existe? Então, veja. Para você ter o e-mail, você tem que se cadastrar em um servidor de e-mail, feito Outlook, o Gmail, o Hotmail. Correto? Você tem que se cadastrar. Quando você se cadastra, você cria um nome para a sua caixa postal, certo? Então você cria um nome de usuário para a sua caixa postal. Então aqui vai ficar o seu nome, né, referente à sua caixa postal. Aí tem um símbolo arroba, que é o símbolo que identifica e-mail. Você lembra que o símbolo que identifica páginas de internet é o www, né? Para e-mail é o arroba. Depois do arroba, tem um domínio da empresa, né? O nome do servidor ao qual você criou sua caixa postal, o seu nome de usuário. Perfeito? Então, me acompanha aqui um exemplo. Por exemplo, o meu e-mail. Veja, a minha caixa postal se chama Glaudson Marinho, certo? A minha caixa postal é essa, Glaudson Marinho. Depois do símbolo arroba, tem o nome do meu servidor de e-mail, né? Da empresa a qual eu criei o meu e-mail. Então é assim que funciona. Esse arroba significa dentro de. É como se você diz Glaudson Marinho dentro de hotmail.com. Então dentro de hotmail.com tem vários clientes, né? Vários usuários. Um deles é o Glaudson Marinho. Vimos na questão que o Outlook ele tem outras funcionalidades, né? Além de e-mail. Então você vê por aqui, ó, estamos olhando a parte de e-mail do Outlook, vemos aqui toda a estrutura de e-mail, você pode controlar várias contas, né, de e-mail, não precisa ser somente uma conta, pode ser várias contas de e-mail. Você tem Hotmail, Gmail, Ball, você cadastra todas elas e através de um único programa você controla tudo. Aí você vê, ó, além de e-mail você tem calendário, você tem os seus contatos, você pode controlar seus contatos, organizar suas tarefas, né? Agenda e por aí vai. Uma coisa bem importante que eu quero passar para vocês em relação a e-mail, né? Você sabe que no campo de você, né? Você quando se loga no e-mail, né? Coloca seu login e a senha, o de já passa a ser você, né? Que aqui é o remetente, quem está remetente. Aí você vai mandar para quem? Que fica no campo para. E aqui você coloca o nome do destinatário ou de vários destinatários, ok? Só que além do campo para, você tem esse campo CC, que é cópia carbonada. Para que serve esse campo CC? Imagine uma situação em que você é vendedor de uma empresa, certo?
e o gerente quer que você mande um e-mail para os outros vendedores, né? Para vários vendedores, de algum relatório, alguma coisa, e ele quer uma cópia para ele. Então veja, o destinatário principal é no campo para, é para quem vai os e-mails, que no caso são os vendedores. Mas o gerente quer controlar o e-mail que você mandou também, então ele fica no campo CC, é cópia carbonada, né? Como se fosse aquele papel carbono. A primeira via, que é o campo para, vai para os destinatários principais. E a cópia carbonada, né? Aquela cópia fica até mais clarinha um pouquinho, vai para a segunda pessoa, né? Que não é o destinatário principal dos e-mails. Além disso, existe o campo CCO, que significa cópia carbonada oculta. Imagine que você quer mandar esse mesmo e-mail para um concorrente, né? Sem que ninguém saiba que que você está mandando para ele também, né? Você mandou para os vendedores, está mandando para o gerente e está mandando para um concorrente. Então o concorrente vai receber o mesmo e-mail, só que quem está no nome para e no campo CC não sabe que essa pessoa que está aqui no campo CCO recebeu o e-mail. Por quê? É uma cópia carbonada oculta. Então você pode mandar para várias pessoas também oculto o e-mail. Nenhuma delas sabe que a outra recebeu, certo? Então, recapitulando, o campo para e o campo CC, quando você recebe o e-mail, você sabe para quem foi os para e sabe para quem foi o CC. Agora, o campo CCO, ele fica oculto. Ele recebe, ele sabe quem foi os paras e sabe quem foi o CC, a cópia carbonada, mas ninguém enxerga eles, ok? E falando aqui, ó, quando você quer mandar um anexo, né, um arquivo, pode ser um arquivo de foto, um arquivo de documento, uma planilha, você pode mandar anexado junto com o e-mail. Então o desenho de anexo é o clipe, certo? Isso cai em prova. Beleza? Vamos seguir. Outra questão. Ao fazer uma busca e pesquisa para uma análise técnica no Google, então o Google é o sistema de busca da empresa que se chama Google também, certo? Essa empresa Google tem o sistema de busca, né? De busca e pesquisa, e ainda tem um programa para navegar nas páginas da internet que se chama Google Chrome, certo? Então, ao fazer uma pesquisa para uma análise técnica no Google, existe a necessidade de obter somente documentos gerados no formato PDF, Portable Document Format. A alternativa que apresenta a sintaxe técnica que deve ser adicionada à pesquisa feita no Google é qual? Pessoal, eu vou falar aqui para vocês, deixa eu colocar minha imagem novamente, né? Eu vou traduzir um pouco essa questão. Então, você está fazendo uma pesquisa no Google, né, no sistema de busca, e quando você coloca a pesquisa, vai sair vários dados, todos misturados. Mas nesse caso aqui, a pessoa quer somente que apareça como resultado documentos no formato PDF, certo? Como é que ela faz isso? Eu vou mostrar a vocês aqui o comando file tape, né? É a nossa alternativa correta. Não é tape file, é type file, tudo juntinho, 2 pontos, e a extensão do arquivo que você quer, certo? File tape. Eu vou mostrar aqui no Google como funciona. O Google aqui está aberto, certo? Estou no sistema de busca, estou usando o Google Chrome, que é o navegador, e estou no site do Google. Então veja, eu quero, se eu estivesse pesquisando, por exemplo, apostila de informática, o que é que vai acontecer? Vou apertar Enter. Como resultado da minha pesquisa, aqui pegou só arquivos PDF. Por quê? Não, pegou diferente também. Veja que estavam saindo só arquivos PDF, mas aqui já apareceu de um site, né, que não é a apostila. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Mais um aqui, mais uma apostila, que não é um arquivo PDF. Que se eu clicar aqui, eu vou para um site. Deixa eu clicar aqui, aqui mais aqui, 15 apostilas de informática para download. Se eu clicar aqui, eu vou entrar nesse site e não vou ver
somente apostila. Então, ó, se eu quiser que nos resultados apareçam somente as apostilas.pdf, né? Aí eu coloco aquela palavrinha mágica. Tudo junto, 2 pontos, PDF. Então, quando eu teclar Enter, o que é que vai acontecer? Veja que agora somente apostilas PDF, ó, vai aparecer tudo PDF, ó, PDF, PDF, PDF. Não mais aparece site para mim, ó, PDF, 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 PDF. Deu para entender? Então, é uma maneira de melhorarmos nossas pesquisas através dessa palavrinha especial File Type. O que é que significa? Tipo de arquivo. Ó, imagine agora que eu não quero mais PDF, eu quero só documentos do Word. DocX, eu quero uma apostila de informática no formato DocX. Vou apertar Enter. Então, ó, já mudou agora, Doc, tá vendo? Apareceu Doc. Porque Doc ou DocX é formato do Word, certo? O Word antigo, o formato antes era Doc. No Word novo, a partir da versão 2010, agora é DocX. Então, veja o que aconteceu na minha pesquisa. Ó. Somente arquivos Doc, apostila Doc. Não tem nem PDF, nem site, nem os sites. Vou fazer mais um exemplo para fixar melhor. Imagine agora que eu quero foto no formato JPG. Eu quero imagem de apostila de informática. Agora nesse formato JPG. Vou teclar Enter. Ó, não apareceu nenhuma imagem. Poderia ser aqui. Vou botar documento. Eu vou botar aqui, por exemplo, XLS. Não vai ter apostila de informática XLS, mas eu posso botar a planilha. Ó, planilha de custos. Vou apagar aqui a apostila de informática. Então, eu quero uma planilha de custos XLS ou XLSX, que é o novo Excel. Vou apertar Enter para ver se dá certo. Pronto, ó, XLS. Então, ó, várias planilhas disponíveis para mim. Tá vendo? Ó? Só aparece como resultado o tipo de arquivo que eu solicitei. Certo? Então, através desse comando File Type. Ó, se eu tirar, eu vou retirar esse comando para você ver como vai ser minha pesquisa agora. Planilha de custos. Ó, ele me deu algumas imagens, me deu uma planilha, me deu um site. Veja como está outros sites, veja como está misturado a outra planilha. Então, você pode melhorar a sua pesquisa usando o comando File Type. Ok? Vamos voltar para a nossa apresentação. Vou tirar aqui minha imagem. Só um minuto aqui, deixa eu verificar. Ok, está tudo certinho. Vamos voltar. O principal aplicativo para edição e criação de audiovisuais da Microsoft é o PowerPoint, certo? O nosso programa de apresentação de slide, que ele tanto edita como ele cria aqueles efeitos audiovisuais que você tanto coloca imagem como coloca som também nas suas apresentações. O conjunto de aplicativos gratuitos que é compatível com os formatos do Microsoft Office é o LibreOffice. Tá vendo? Ó? O Microsoft Office é o PowerPoint. E ele diz que um formato compatível com ele é do LibreOffice, muito utilizado em partições públicas. Na verdade, seria repartições públicas. Eu acho que foi um erro de digitação aqui da banca, né? O aplicativo LibreOffice que é compatível com o PowerPoint é qual? Questão bem interessante. Ele quer saber qual é o aplicativo, qual é o programa da suíte de aplicativos LibreOffice que é semelhante com o PowerPoint. Então, dessas opções todas, é o Impress. Impress de Presentation, de apresentação em inglês, certo? Então, ele que é o compatível, é o similar do PowerPoint. Me acompanhe. Você tem aqui, ó, os aplicativos do LibreOffice, antigamente chamava BR Office. Você tem o Writer, né, o editor de texto. O do Microsoft Office, você tem o Word. Então, ó, W e W, os dois editores de texto. Até porque o Writer, traduzindo do inglês, se chama escrever. O Calc é o programa de planilha eletrônica, planilha de cálculos, né?
para fazer suas planilhas. O similar dele no Microsoft Office é o Excel. Então, Calc e Excel são semelhantes para cálculos. O Impress é para apresentação de slides, né? Tem até um slidezinho sendo apresentado. E o similar a ele do Microsoft Office seria o PowerPoint. Ok? Draw é um programa de imagem, de edição, né? De imagens, de gráficos, Draw. O concorrente dele, que não é da Microsoft, é de uma empresa chamada Corel, é o CorelDRAW, certo? Que também faz desenhos, né? Esse daqui não é do Office, mas é um concorrente do Draw do LibreOffice. O LibreOffice tem um programa chamado Base, que é para banco de dados. Então, similar ao Base, sendo da Microsoft Office, seria o Access, também para banco de dados, né? São similares. O Math é um programa do LibreOffice para você desenhar fórmulas matemáticas, né? O Math. Então, o similar dele seria o Microsoft Math. Também se chama Math. Certo? Outra questão. Na geração de um material escrito, deixa eu ver se está com uma imagem. Não, está sem imagem, beleza. Está perfeito. Na geração de um material escrito, de uma perícia técnica, de mais de 100 folhas, certo? Então a perícia até era grande, né? Mais de 100 folhas. Pretende-se imprimir de uma vez as páginas 55 e 57. Somente 2 páginas, né? Ó, tem 100 folhas, mas ele não quer imprimir as 100. Ele só quer imprimir a página de número 55 e de número 57. Para tanto, devem ser escritos na janela de configuração de impressão, antes de imprimir, especificamente os seguintes caracteres no intervalo de páginas. Então veja, o meu documento, esse documento que vai ser impresso, ele tem 100 folhas, certo? Ele tem 100 folhas, mas pretende-se imprimir somente as páginas 55 e 57, então só que essas 2 páginas. Como é que naquela janelinha de impressão, depois que você aperta o Ctrl P, você vai ter que informar? Então, já aqui você tem os caracteres vírgula, mais o hífen, que é menos, o E comercial e o 2 pontos, para você simbolizar 55 e 57. Então, nós usamos a vírgula, ok? O mais é sinal de adição, não tem nada a ver. O menos aqui de subtração, não tem nada a ver. O E comercial também não tem nada a ver. E o 2 pontos não tem nada a ver. Você lembra que no Excel, os 2 pontos significam até. Se mesmo que fosse no Word, você não ia colocar aqui, né? Porque ele não quer o até, ele quer o E. Se fosse o até, seria 55 até 57. Então, pegaria 55, 56, 57. Seria 3 páginas. Veja, o até no Word, aliás, é o sinal de menos, né? Então, aqui, se ele colocasse esse sinal aqui de menos, então seria 55 até 57. Não, 55, 56 e 57. 3 páginas. Certo? Então, nossa alternativa correta. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eles não abriu. Eu vou abrir meu programa Word. Abrir o Word para eu mostrar a caixa de impressão. Então, eu vou escrever um textozinho aqui qualquer. Então, randômico, ele escreve um texto aleatório para mim, que eu já defini, certo? Ó, meu texto. Então, vamos imprimir. É porque eu só tenho uma página, né? Eu vou colocar mais páginas, né? Para você ver o que é que acontece. Pronto, já criei várias páginas. Veja, ó, meu documento agora tem 11 páginas e eu estou na página de número 11, certo? Só que eu não quero imprimir essas 11 páginas. Eu quero imprimir somente a página 5 e a página 7. Então eu boto para imprimir. Eu vou apertar Ctrl P ou você pode apertar aqui também, né? Arquivo, imprimir. Vou fazer por aqui, que eu poderia usar o comando Ctrl P. Então, ó, na janela, na caixa de configuração de impressão, você pode dizer o número de cópias, aqui já imprime direto, você escolhe a impressora, de várias impressoras que você pode ter.
Aqui ele imprime todas as páginas, mas aqui na caixa você pode definir o intervalo. Então, se eu quero a página 5 e a página 7, eu coloquei vírgula. Eu vou aumentar o zoom para você ter uma visualização melhor. Programinha da lupa aqui abrir. Pronto. Então você percebe aqui, ó. Então eu informei que das 11 páginas só quero imprimir a página 5 e a página 7. Se eu trocar a vírgula pelo hífen, eu estou dizendo que eu quero da página 5 até a página 7. Então seria página 5, 6 e 7. Olha o que é que eu vou fazer. Vou colocar vírgula aqui e vou dizer que eu quero imprimir também a página 9. Então eu vou imprimir a página 5 até a 7 e a página 9. Perfeito? Você também pode usar também o ponto e vírgula, que funciona também. Mas como estamos estudando para a prova, o caractere mais indicado seria a vírgula e não o ponto e vírgula. Perfeito? Vou cancelar aqui a impressão e vou diminuir o zoom. Vamos voltar para a nossa questão. Opa! Aqui, certo. Perfeito, pessoal? Próxima questão. Numa tradicional planilha eletrônica, foram registrados vários dados legais. Foi inserido na segunda linha e terceira coluna o peso de um meliante, antes da perícia. Em seguida, na quinta linha e quarta coluna, o peso desse mesmo meliante depois da realização da perícia. A fórmula para subtrair esses dois valores será, portanto... Pessoal, vamos traduzir aqui essa questão, né? Não tem nada complicado, questão tranquila, é só a gente entender. Então, o meliante seria um infrator, né? Um bandido. Então, veja, nessa planilha eletrônica, ela registra vários valores. Foi inserido na segunda linha e terceira coluna. Pessoal, você lembra que no Excel é sempre coluna e linha, né? A questão já tenta induzir você para o erro, né? Colocando a linha na frente da coluna, certo? Então, para você lembrar, tem a letra C e a letra L. Qual que vem primeiro? Não é a letra C? Então, C vem primeiro do que L. Então, coluna é sempre primeiro do que a linha. Então, o que seria essa terceira coluna? Qual é a primeira coluna? Letra A. As colunas são representadas por letras, não é isso? Então, a primeira coluna, letra A. Segunda, B. Terceira, C. Então, terceira coluna é letra C. Segunda linha, as linhas são representadas por números. A primeira linha é número 1, a segunda, número 2. Então, seria C2. Ok? Em seguida, na quinta linha e quarta coluna, mais uma vez, colocando linha na frente da coluna. Então, vamos organizar aqui. Ele quer saber a quarta coluna. Então, primeira coluna A, B, C, D. Então, a quarta coluna vai ser a letra D. E quinta linha vai ser a linha do número 5. Então, D5. Ok? Traduzindo isso tudo. Deixa eu tirar a minha imagem aqui. Deixa eu ver se a imagem saiu. Saiu. Perfeito. Então, ele quer a fórmula para quê? Para subtrair. Subtrair é o sinal de menos, né? A subtração. Então, qual é a fórmula que vai subtrair? C2 menos D5. Nós sabemos que no Excel ou no Calc, que ele não fala qual é a planilha. Ele diz numa tradicional planilha. As duas são tradicionais, tanto o Excel como o Calc. Então, todas têm que começar por sinal de igual. Então, letra A começa sinal de igual, começa sinal de igual, 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 igual. Então, você não pode descartar nenhuma. Agora, de cara, você pode descartar a letra A, porque ele começou com linha na frente de coluna. Nunca isso pode acontecer. A linha na frente da coluna. Então, você já pode descartar a letra A e já pode descartar a letra C.
que nunca pode ser o número na frente da letra. Ok? Então você já pode descartar também a D, ó, que é que aparece aqui, ó, já pode descartar essa. Então você ficaria com essas duas opções aqui, ó. Mas como já conseguimos traduzir, então vai ser igual a C2 menos D5. Nossa alternativa correta. Ó, então veja, aqui de cara você já eliminou 3 alternativas. Isso na prova você faz bem rapidinho. É só lembrar que a coluna vem sempre primeiro em relação à linha, certo? Ó, esse daqui foi aqui o erro da questão. Então você consegue usar a informática como uma disciplina coringa para ganhar tempo para você responder as outras questões da prova, certo? E mais uma questão. Imagine uma intranet que interligue todas as delegacias de uma cidade. Classifique os conceitos de intranet abaixo como verdadeiros ou falsos, certo? Então a questão nos dá 3 alternativas para a gente julgar, né? Falando sobre intranet, que é uma rede privada interna da empresa. Então, ó, vamos julgar. A intranet, e sim, temos que lembrar o quê? Que essa intranet está interligando, está ligada com todas as delegacias de uma cidade. Imagine que a cidade tem uma delegacia de furtos e roubos de veículos, a delegacia tem uma delegacia da mulher e tem uma delegacia especializada para a exclusão de banco, né? Vamos imaginar essas 3 delegacias em uma cidade. E essas delegacias estão interligadas com a intranet. Item 1. A intranet foi criada para que a população tenha transparência com os dados governamentais? Não. A intranet não se destina a isso. A intranet são informações privadas, sigilosas, só interessa à empresa, que no caso aqui a empresa é a delegacia. Só vai interessar aos agentes de investigações, aos escrivães, aos delegados, beleza? Então não é para que a população tenha transparência. Então a delegacia ou a Secretaria de Segurança tem outra ferramenta de colocar transparência nos dados governamentais, através de um próprio site que eles podem criar, e não através da intranet. Segundo item, para acessar externamente essa intranet corporativa, não existe a necessidade de uma senha. Item falso. Se a intranet é uma rede privada, sigilosa, restrita, então tem que ter uma senha, tem que ter um login. Porque se não tiver, vira a casa de Mãe Joana, todo mundo podendo acessar, certo? Então, intranet é privada, é fechada. Então, é corporativa, é da corporação. Quem é a corporação? As delegacias, nesse caso. Então, claro que existe a necessidade de uma senha, de um login, certo? Então veja, ó, nesse caso aqui, se a intranet e o delegado ou o agente de investigação, ele viajou, ele está em outro estado e ele quer acessar a intranet da delegacia dele, né? Ele viajou para outro estado, ele está no estado de São Paulo. Será que ele pode? Pode. Essa intranet continua sendo intranet. Ele tem o login e a senha e vai usar a internet como se fosse um fio de ligação, né? E acessa a intranet da empresa dele, que no caso é a delegacia. Outro item. A internet somente foi criada por meio da junção das intranets espalhadas pelo mundo. Então, item errado. A internet só foi criada com a junção de intranets? Não. A internet ela veio primeiro do que a intranet. A internet surgiu primeiro, certo? E a internet, o que é a internet? É um conjunto de redes de computadores espalhadas pelo mundo todo, interligadas. Então, são várias redes ligadas, interligadas, certo? E não tem nada a ver com intranet, porque intranet é informação sigilosa, privada, só pertence à empresa. Se você for interligar várias intranets e for dar o acesso para todo mundo, ela deixa de ser intranet interna e ela vira uma rede pública. Ela vai virar uma internet, né? E a função de intranet não é virar internet, né? Ok? Então, todas as alternativas falsas, nosso gabarito é a letra B. Não é isso?
Pronto. Pessoal, chegamos ao final da primeira aula. Então, da questão 1 até a questão 36, né, foi questões que nós vimos em sala de aula. Espero que você tenha aproveitado aqui, tenha gostado da maneira que eu passo o conteúdo, certo? Tem muito mais, né, muito mais, porque são várias aulas que eu estou dando presencial. Então, eu estou gravando essas aulas e vou postar no grupo privado para compartilhar com vocês. Então, quem tiver interesse em adquirir esse material, que eu acho que pode ajudar você na sua aprovação em relação à informática, para você gabaritar as questões. Porque uma questão que você acerta, sua nota vai lá para cima. Uma questão que você erra, você cai muito na classificação, né? Então, pergunte-se se vale a pena você adquirir esse material e caso você confie no nosso trabalho e queira, entre em contato comigo. Você já tem o número do meu e-mail e o número do meu WhatsApp. Então será um prazer continuar com você, viu? Assista o vídeo, que essa primeira aula é totalmente gratuita, vai ficar à vontade aí para vocês estudarem, certo? Forte abraço, um prazer enorme ter você comigo aqui nas aulas. Fique com Deus.